Olá, amigos e amigas, estudantes de contabilidade. Claudinei Armando aqui, né? Sou eu. A gente está aqui para mais uma aula de contabilidade, a nossa aula número 2. Na aula número 1, eu falei sobre a história da contabilidade, o que é a contabilidade, o objeto da contabilidade. Falei sobre patrimônio, partidas dobradas, um pouco de balanço patrimonial, débito, crédito, né? E, e agora aqui vamos para a segunda aula. Nossa segunda aula eu enumerei alguns campos aqui, ó, alguns tópicos, né? Que seria o nosso estudo de hoje. Primeiro, campo de aplicação na contabilidade, aonde podemos trabalhar, qual setor, qual setores os contadores podem trabalhar. Noções de balanço patrimonial, equação e estados patrimoniais, isso é muito importante para a contabilidade. Atos e fatos, isso também eu falei lá na primeira aula, apenas citei, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre eles, o que são atos e fatos. Atos administrativos e fatos contábeis. Conceitos de bens, direitos e obrigações. Eu também falei um pouco isso na primeira aula, agora eu vou falar sobre os conceitos. E o que é patrimônio, azienda e fundo de comércio. Eles são muito importantes para a contabilidade e cada um tem seu conceito, são diferentes, né? Então vamos lá, pessoal, vamos lá para, sem mais delongas, né? Vamos lá para nossa primeira tela aqui. Campos de atuação, para o profissional contábil. Isso que seria isso? É onde nós podemos trabalhar, né? Alguns dos nossos setores. A contabilidade está presente em todos os setores, desde o controle financeiro pessoal até empresas multinacionais, sem deixar de lado o setor público. As áreas de atuação da contabilidade abrangem qualquer atividade que exija controle e análise, ou seja, uma atividade inerente à própria civilização. Citei alguns tópicos aqui, ó. Contabilidade empresarial. Contabilidade de pequenas, grandes e médias empresas. Controladoria. Trabalho de controladoria seria fazer os relatórios dentro de uma empresa e passar a situação financeira para os diretores e gerentes. Contabilidade ambiental. Isso daqui é uma tendência, gente. Agronegócio, gestão ambiental. Também precisa da nossa contabilidade. Análise contábil. Auditoria contábil interna e externa. A gente trabalhar dentro de uma empresa no setor de auditoria e externa, prestando um serviço terceirizado para essas empresas. Perícia contábil. Geralmente, perícia contábil, quem utiliza muito são os fóruns, né? Trabalhista, para fazer levantamento e cálculos de rescisões de trabalho. Consultoria financeira e a contabilidade pública, que seria trabalhar dentro dos órgãos municipais, estaduais e federais, setor público, né? Órgãos do governo. Faltou aqui também, que acho que deve ter cortado aqui na tela, a profissional dos escritórios contábeis, né? Profissional contábil que trabalha dentro do seu próprio escritório, faz a contabilidade para as empresas, setor empresarial. Também é muito importante porque sem eles as empresas, a maioria das pequenas empresas não tem como contratar um contador para trabalhar interno, então eles terceirizam o serviço para os escritórios contábeis. Noções de balanço patrimonial. O que seria o balanço patrimonial, né? Ele é uma demonstração contábil, é praticamente o coração da empresa. O balanço patrimonial nada mais é uma demonstração contábil e ele apresenta a posição patrimonial e financeira de uma empresa de uma forma qualitativa e quantitativa em um determinado período de tempo. O que significa qualitativa e quantitativa? A qualitativa é o aspecto do patrimônio que diz sobre o que ele é, a parte teórica, né, do bem do patrimônio. Ele fala a parte específica do patrimônio. É um imóvel, é um carro, ela é a qualitativa. E a quantitativa, ela fala sobre os valores monetários desse bem, o valor expresso em dinheiro, quanto custa esse bem. Então é a quantitativa. E números também, né? Quantidade. E um determinado período de tempo. O que seria esse determinado período de tempo?
é quando as empresas fecham seu balanço no final do exercício. Geralmente, a maioria das empresas, elas fecham esse balanço no dia 31/12 de um determinado ano. A maioria, não são todas, né? Não são todas, isso não é obrigatório. Mas a maioria, elas fecham seu balanço patrimonial no final do exercício, 31/12 de um determinado ano. E essa é a principal função. O balanço patrimonial tem um aspecto como principal a função de fornecer um quadro preciso da contabilidade e uma situação financeira da empresa em um certo período. Foi isso que eu falei aí. Esse balanço é feito geralmente sobre um período de um ano, 12 meses. Ele é considerado uma das principais declarações financeiras de uma empresa e deve ser produzido de maneira precisa e rigorosa a fim de auxiliar um controle do patrimônio eficiente. É através dele que a gente sabe determinar a riqueza própria da empresa, né? Se ela está dando lucro ou prejuízo. Divisões do balanço patrimoniais. Primeiramente, o balanço patrimonial se encontra subdividido em suas duas categorias principais, sendo elas o patrimonial ativo e o balanço patrimonial passivo, né? Ativo e passivo. Vamos aqui para a próxima tela. Deixa eu mudar aqui um pouquinho, sair da frente aqui. Assim, suas definições são: ativos se resumem aos bens, aos direitos e aplicações de recursos controlados pela empresa. Também fazem parte dos ativos os investimentos financeiros ou de qualquer espécie que a empresa fez, assim como também os títulos públicos ou privados que a empresa tem a receber. Geralmente, títulos públicos são os precatórios, né? Ou licitações aí que tem a receber o valor que ela prestou. E os investimentos financeiros são o que acontece? É empréstimos de banco, aplicações financeiras que adquiriu sobre um banco. Passivos, eles compreendem as obrigações financeiras da empresa com o Estado ou com outras empresas e também com seus funcionários. Aqui no passivo, é tudo que ela tem a pagar, né? Salário de funcionários, fornecedores, então títulos que ela comprou, adquiriu alguma coisa do governo, então aqui é no passivo. E o patrimônio líquido, né? O patrimônio líquido, ele é considerado um capital que a empresa possui disponível em caixa e efetivamente ele também pode ser usado para reinvestimento na própria empresa, seja com a modernização ou expansão das suas atividades. O patrimônio líquido também pode ser transformado em reserva financeira ou utilizado para expandir o investimento ativos, realizar novos investimentos financeiros, né? A empresa tem um caixa lá no patrimônio, ela tem o lucro, então ela vai fazer a transferência desse patrimônio e desse dinheiro para a reserva de lucros e depois ela faz um investimento futuro, né? Para a empresa, então ela aumenta o seu patrimônio líquido. Aqui. Concluindo, o balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia num determinado momento de 12 meses a situação econômica e financeira do patrimônio de uma empresa no final do seu exercício, né, de um ano. É possível entender e estudar os seus atos administrativos que podem afetar o patrimônio, objeto de controle no ativo e passivo, compensado. E a visão que o balanço patrimonial passa é sempre estática e procura mostrar a realidade do patrimônio da entidade em uma data específica, que seria, não é obrigatório, né? Muitas empresas não fecham também, mas no dia 31/12 de um determinado ano, que é o fechamento do final do exercício. E essa aqui, como ele fala aqui, ó, passa a ser sempre estática, então não tem variações. Fechou o ano, é aquelas informações, fechou o balanço, tem que estar tudo bonitinho ali, o que a empresa tem de riqueza, o que ela tem de despesa a pagar. Um exemplo aqui seria assim, ó, no balanço, uma escrituração no livro diário. A gente tem um determinado funcionário, uma função ali na empresa,
uma fábrica de calçados, indústria de calçados. Então ele fica com um caderninho ali, ó, diariamente anotando. Produção, hoje produziu 50 pares de calçados. Vendeu 50. Recebemos, desses 50 a gente recebeu 30. E ele anotando tudo isso. Então isso é um livro diário que no final a gente vai fechar, fazer o balanço patrimonial. O que é equação patrimonial? Também é muito importante para a nossa contabilidade, né? Equação patrimonial é uma representação quantitativa do patrimônio de uma empresa. Também é conhecida como equação contábil básica ou equação fundamental da contabilidade, dada a sua importância para a área. Entenda-se patrimônio como tudo aquilo que a empresa tem, bens e direitos, e tudo que ela deve, obrigações. Quantitativa, né? Quantitativa é a parte que fala sobre valores, né? Monetário, dinheiro, quanto vale aquele bem, quanto ela tem que pagar e quanto ela tem a receber. O papel da contabilidade, então, é analisar as movimentações desse patrimônio, gerar demonstrações sobre elas e avaliar seus impactos para a gestão de negócios. Nesse contexto, a equação patrimonial traz um retrato sobre o estado do seu patrimônio, né? Ele vai falar qual é a situação atual do seu patrimônio. Uma coisa aqui que eu estava lembrando aqui, que um professor uma vez comentou comigo, que é na parte aqui do bens, direitos e obrigações, né? O que seria bens, direitos e obrigações? Supondo, você tem um bem, um carro, que vale 20 mil reais, né? Ele vale 20 mil reais. E você tem um direito a receber aí de 30 mil. Você emprestou um dinheiro para uma certa pessoa física. Você emprestou um dinheiro para uma certa pessoa, 30 mil reais. Então, juntando seu patrimônio, pessoa física, bens e direitos, você tem o seu carro que vale 20 mil e você tem 30 mil a receber. Só que você comprou um maquinário para trabalhar e tem que pagar esse maquinário, essa máquina de equipamentos. E você tem 10 mil a pagar, que é a sua obrigação. Então, pessoa física, né, também tem bens, direitos e obrigações. A mesma coisa da empresa. Sendo que você tem 20 mil do seu carro, é um bem. 30 mil de direito a receber, que é um dinheiro que você emprestou para um colega. E tem 10 mil das suas obrigações para você poder pagar, que foi a compra das suas máquinas e equipamentos, para você poder trabalhar. Então a sua riqueza própria aí é 40 mil. Seu patrimônio é de 40 mil. Então, entendeu? Então, por quê? Não é de 50 mil. Você tem 10 mil a pagar. É uma obrigação que você tem. Isso é questão de pessoa física, é a mesma coisa para as empresas, tem bens, direitos e obrigações. E a mesma coisa se você tem mais obrigações do que bens e direitos, a sua riqueza própria vai ficar negativa. Aí é o passivo descoberto. Vamos aqui para a próxima tela. E o resultado dessa equação é obtido com a aplicação de uma fórmula simples, né? O que seria essa fórmula simples aí, né? Ativo, que ele é representado pelo A, é igual ao passivo exigível, que é representado pelo PE, mais patrimônio líquido, representado pelo PL. E a fórmula fica A igual a PE mais PL. Para a gente entender essa fórmula acima, é preciso saber o quê? Que o ativo ele englobam bens e direitos, que compõem a parte positiva do seu patrimônio, também entendido como patrimônio bruto, né? Deixa eu tirar um pouquinho a tela aqui. Passivo englobam as obrigações e compõem a parte negativa do seu patrimônio, também entendida como passivo exigível. O patrimônio líquido também faz parte dos passivos, mas englobam apenas o capital investido pelos próprios proprietários. Representa tudo que a empresa efetivamente tem, depois de pagar as suas dívidas. Portanto, é o resultado da diferença entre o passivo e o ativo e passivo, que seria ser patrimônio líquido ele é igual ativo menos o passivo.
ele seria o quê? Você pagou todas as suas contas da empresa com o seu ativo, aí você vai obter o resultado que vai ser seu patrimônio líquido. Ele vai lá, que é o resultado da diferença entre os dois. Por que a equação patrimonial é importante para a empresa? A equação patrimonial é importante para entender a situação do patrimônio. Uma organização é um organismo dinâmico que passa por diversas movimentações e transformações. Desde a sua constituição, a abertura da sua empresa, quando os sócios decidem fazer um investimento inicial, que seria o capital inicial. Supondo aqui, eu tenho 5 mil reais. Aí acha uma pessoa que quer abrir um escritório comigo que tenha 10 mil. Nosso investimento inicial seriam 15 mil reais. Né? E essas operações financeiras começam a se movimentar. Desses 15 mil reais, a gente, vamos lá, a gente paga as taxas de abertura da junta comercial, pagamos o serviço do contador, compramos mobiliário, móveis, equipamentos, computadores, tudo para o nosso escritório começar a funcionar. E cada operação realizada mexe com os componentes patrimoniais, que englobam os ativos e os passivos do patrimônio líquido. Se eu comprei um computador, comprei uma cadeira, uma mesa, ele vai entrar no nosso ativo, ativo imobilizado, como os bens. E o dinheiro saiu do caixa, saiu do banco. Então ele vai diminuir. E aqui tem um quadrinho aqui do lado onde que ele fala, ó, ativo ele é igual a bens mais direitos. Ativo circulante ele é realizável até 12 meses, dentro do ano. Ele é um ativo circulante. Depois de 12 meses, ele é um ativo não circulante. Passivo é as obrigações. Passivo circulante ele é um vencimento, é o que eu tenho a pagar dentro do ano, até 12 meses. E passivo não circulante é o que eu tenho que pagar de mais de um ano, Patrimônio líquido é o capital social mais os lucros acumulados no final do nosso exercício. Ativo é a parte positiva, que é a aplicação dos nossos débitos. Passivo é a parte negativa, a origem dos nossos créditos. E o patrimônio líquido também é a nossa origem dos nossos créditos. Isso eu falei um pouco na aula 1 também. Estados patrimoniais. Foi aqui que a gente começou lá do comecinho aqui, O que seria estados patrimoniais? É a situação líquida, for maior que zero, ela é positiva. Total de bens e direitos é maior que o total de obrigações. O meu ativo é maior que o meu passivo. Então, é uma situação positiva. A situação líquida igual a zero, uma situação líquida nula, nem mais nem menos. E quando a nossa situação líquida for menor que zero, uma situação líquida negativa, quer dizer que eu tenho mais dívida do que obrigações e direitos. Tenho mais que pagar do que a receber. Então o passivo nosso está descoberto, Atos administrativos. Foi isso que eu falei lá no comecinho e citei na primeira aula. São acontecimentos que não alteram o patrimônio de uma empresa. Um exemplo de atos administrativos, o que seria esse fato aí, entendeu? Fatos contábeis são acontecimentos que provocam alterações qualitativas e quantitativas no patrimônio da empresa. Quais são eles? Fatos contábeis permutativos são os fatos que não alteram o seu patrimônio líquido, Eles não alteram o nosso patrimônio líquido. Modificativos são os fatos que alteram o patrimônio líquido, podem ser aumentativos ou diminutivos. Mistos ou compostos são os fatos que envolvem simultaneamente os fatos permutativos e os fatos modificativos, Os fatos permutativos, um exemplo aqui de fatos permutativos, é uma transferência de dinheiro do caixa para o banco. A gente tem o dinheiro no nosso patrimônio, mas eu só movimentei ele do caixa para o banco, então ele não modificou nada no meu patrimônio.
Ele continua a mesma coisa, só saiu de uma conta caixa para uma conta banco. Então ele é um fato permutativo. Agora os fatos modificativos, né, no nosso patrimônio, ele pode aumentar ou ele pode diminuir, né? O que seria um fato modificativo, né? É quando fazemos uma transferência de um saldo de uma conta de resultado do exercício para uma conta da reserva de lucro ou demais no nosso patrimônio líquido. Aí ele vai aumentar, né? Porque eu transferi um saldo da conta de resultado do exercício para uma conta na reserva de lucro. Então ele modificou e ele vai aumentar o nosso patrimônio. E o que seria um diminutivo aqui na questão? Seria o pagamento das contas, né? Pagamento de funcionários, pagamentos de salários. Ela pertence a um grupo, um grupo da conta de resultado, e eu pagando esses funcionários, esses funcionários, ela vai diminuir. Então ela diminuiu o nosso patrimônio líquido. E os mistos e compostos é a variação entre esses dois, simultaneamente, né? Vamos lá, agora conceitos de bens, né? Deixa eu ajeitar aqui. Conceitos de bens. Conceitos de bens. O que seria conceitos de bens? O que é bens pra gente? A gente já falou muito sobre bens, né? São as coisas úteis, capazes de satisfazer as necessidades das pessoas e das empresas. Fazem parte do nosso ativo e do patrimônio bruto da empresa, né? Bens. Vamos lá. Esse relógio aqui, ele é um bem. Tá vendo? Ó, ele é um bem. Ele satisfaz a minha necessidade, porque eu tenho que ver a hora nele, né? O horário, para não perder o horário do trabalho, né? Ele tem um custo, né? Ele custou aqui 50, 60 reais, né? E ele me satisfaz e ele tem a propriedade, que ele é da minha propriedade. Eu tive ele como eu adquiri ele. Então são coisas úteis capazes de satisfazer as necessidades das pessoas, né? Então ele me satisfaz, ele ajuda na minha necessidade de ver a hora e ele é no meu patrimônio. Agora diferencia o que? O ar. O ar, ele satisfaz as pessoas, mas a gente não compra o ar. Ele não tem valor econômico. Eu não vou lá comprar uma garrafa de ar. E ele não é apropriável, ele é de todo mundo. Então o ar, ele não é um bem, apesar de satisfazer as necessidades. Agora, com a situação que a gente está passando agora, nesse ano, com o Covid, os oxigênio, esses, né, tubo de oxigênio aí, esses cilindros de oxigênios, ele é um bem. O oxigênio tem dentro dele é comercial, né? Ele está satisfazendo a necessidade de salvar vidas das pessoas, né? Ele é apropriável porque a pessoa vende ele para os hospitais, então ele é um bem. O cilindro de oxigênio ele é um bem. Bem tangíveis, palpáveis, corpóreos. O exemplo de alguns aqui, ó, são veículos, imóveis, estoques de mercadoria, dinheiro, móveis e utensílios, ferramentas, entre outros. Tudo que a gente pega, a gente é físico e a gente coloca dentro da nossa empresa, são bens tangíveis, né, palpáveis. E esses bens aqui, como veículos, imóveis e utensílios, ferramentas, a gente vai lançar no futuro de uma conta do ativo, e eles também têm a conta depreciação, que aí vou falar mais para frente que essa depreciação seria uma conta de despesa, né? Bens intangíveis constituem-se na propriedade imaterial das empresas, possuem valor econômico, né? Vale dinheiro, mas não são desprovidos de substância física. A gente não pode pegar, tocar eles. Por exemplo, licenças, recursos humanos, software, clientes, patentes de marcas e direitos autorais. Tudo isso custa dinheiro, mas a gente não tem como pegar isso, entendeu? Tecnologia também. São bens intangíveis. E também
Eles podem ser escriturados na conta do ativo. Conceitos de direito são os recursos que a empresa tem a receber e que gerarão benefícios presentes ou futuros. É o poder de exigir alguma coisa, que pode ser, por exemplo, o valor que a empresa receberá decorrente a uma venda de mercadoria a prazo. O comprador já levou a mercadoria, porém ainda não pagou por ela. Então a empresa tem o direito de receber esse valor correspondente. E elas fazem parte do ativo, da conta ativa, do patrimônio bruto também. Um exemplo de direito são duplicatas, salários, aluguéis, contas e títulos a receber. Então, isso são tudo exemplos de direitos que a gente tem a receber em mão de terceiros. Conceito de obrigações. São dívidas, valores a serem pagos a terceiros ou pessoa física. Fazem parte do nosso passivo. Quando se compra um bem a prazo, ele integra seu patrimônio a partir do momento que o fornecedor entregou esse bem. Como uma venda a prazo, a empresa passa a ter a obrigação com o fornecedor, representada por uma conta a pagar, equivalente ao preço do bem, quanto ele vale. Assim aumenta de um lado o ativo, que é o nosso bem, a gente adquiriu ele e vai aumentar essa conta do ativo. A gente vai escriturar ele lá no ativo mobilizado da empresa. E do outro lado vai aumentar o nosso passivo, a nossa obrigação da empresa. A gente vai ter que pagar esse bem. A gente tem uma dívida a pagar. Então vai aumentar o nosso passivo. Ele aumenta o ativo e aumenta o passivo. Um exemplo de obrigações: salários, aluguéis, contas, fornecedores, duplicatas, referente à compra de mercadoria a prazo, se for à vista não modifica nada, e imposto a pagar ou a recolher, tá? É só a prazo na compra de fornecedor, porque se for à vista não modifica nada. E o que é patrimônio? O que é azienda? E o que é comércio? Fundo de comércio, né? Patrimônio pode se definir como patrimônio um conjunto de bens, direitos e obrigações. Os bens nada mais são que os itens material de posse da entidade. Tudo que a gente tem de bens são o que são material, né? Que a gente pode tocar ou não tocar, que são os intangíveis, né? E o que é azienda? É uma reunião de bens e direitos que compõem o patrimônio de alguém, pessoa física ou jurídica, sendo usada e administrada livremente por uma pessoa. Azienda, ela significa no termo italiano fazenda, né? É fazenda. Essas unidades econômicas administrativas podem apresentar por duas figuras, pessoas físicas ou jurídicas, como eu falei. Pessoas físicas, em que uma pessoa natural ela é considerada individualmente passível de direitos e obrigações. Pessoa jurídica, né, onde uma organização humana, com o exercício efetivo de suas atividades, possui um patrimônio próprio e, de igual modo, está sujeita a direitos e obrigações. E isso é o que é a azienda. E o que é fundo de comércio? O fundo de comércio ele é um conjunto de bens materiais e imateriais organizado para que o empresário possa exercer a sua empresa. Ele é o local onde encontra o seu estabelecimento empresarial ou o seu endereço. Ele é um conjunto de bens materiais ou imateriais. O que o fundo de comércio é? A sua clientela, o quanto tempo você está lá naquele local, a sua história, entendeu? O seu endereço. É o fundo de comércio. Ele é bem mais amplo do que o patrimônio. E finalizando essa aula, grave bem isso, foi o que eu falei. Patrimônio ele é diferente de azienda, que é diferente de fundo de comércio, tá? Gravem isso, que patrimônio são bens e direitos. Azienda é a pessoa que administra, né? Que faz a parte da administração, tanto pessoa física ou jurídica. E o fundo de comércio ele pode ser material ou imaterial, que é a nossa clientela, a nossa história, a nossa carteira de clientes ali, nosso endereço. Então isso é um fundo de comércio.
Vamos lá. Tá terminando a nossa aula aqui, né? E o que eu tenho para falar para você é o seguinte, ó. A contribuição do contador para outras profissões, né? Que a gente tem para contribuir para as profissões aí. Para o desempenho efetivo do seu papel, o contador moderno deve dominar várias áreas de conhecimentos, já que esse profissional ele exerce grande influência em outras profissões, beneficiando as realizações de suas respectivas atividades no ramo da administração e a ciência contábil. Ajuda a interpretar eventos econômicos na medida em que fornece informações imprescindíveis à construção de relatórios de gestão, que seriam os relatórios contábeis, né? As nossas demonstrações contábeis, balanço patrimonial, DRE, DLPA, tudo isso, balancete de verificação. Além disso, o contador contribui para a administração financeira, visto que a contabilidade se constitui um insumo substancial para realizar as análises horizontal e vertical. Isso também eu vou ensinar numa próxima aula. E a situação econômica financeira da empresa. Então, tudo isso, a função do contador é essencial e imprescindível para as empresas, né? Sem o contador, nada funciona praticamente dentro das empresas. E o que acontece? O mundo vem passando por diversas transformações, tanto na área econômica como na tecnologia e social. E a contabilidade ela é uma ciência social, não é uma ciência exata. Deste modo, é preciso que o profissional contábil acompanhe essa evolução para que produza ciência, subsídios úteis em sua área de atuação, aprimorando suas relações sociais e contribuindo nas relações entre as empresas e a sociedade. Então, nós contadores temos sempre que estar atualizados à tecnologia. Fazemos tudo com tecnologia. Sempre está atualizado, sempre está estudando, sempre está lendo. Tudo que o governo solta aí de medidas provisórias, decretos e leis, legislação, temos que estar sempre atualizados. Então é isso, gente. Essa é a aula de hoje. Espero que vocês gostem. Desculpe aí alguma coisa se eu me atrapalhei, porque eu estou começando agora nessa questão de ministrar as aulas, né? Gravar. E então, para mim, está sendo muito gratificante passar um pouco do que eu sei para vocês, ensinar um pouco dessa ciência contábil, que é o que eu sei fazer. Mas passar como aula, para mim é tudo novo. Então espero que vocês gostem, tenham um ótimo dia, um dia abençoado. Gratidão a todos e muito obrigado, viu? Até a próxima aula. Até mais. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets.